Olá, olá, eu sou Vanessa Coelho. Para quem não me conhece, eu sou consultora em aleitamento materno e desmame. Tenho 4 filhos, dentre eles um casal de gêmeos. E hoje, nessa semana em especial, o Miguel, que é o meu filho mais novo, meu quarto filho, está completando 3 anos de idade. E sempre quando chega próximo essa data, é uma data muito especial para mim, porque o Miguel nasceu de um parto domiciliar natural após 2 cesáreas, né? Então eu tive a Alice, que é a mais velha, que foi a primeira, depois eu tive os gêmeos, que foi mais uma cesárea, e o Miguel foi o meu terceiro parto, ele foi natural e domiciliar. É a primeira vez que eu tô de fato fazendo esse relato de parto, né? Eu já escrevi ele algumas vezes para algumas amigas, já gravei áudio, né? Dei inclusive uma entrevista para a revista Crescer, né? Falando de parto natural após cesárea, mas é a primeira vez que eu tô gravando, né? Então eu decidi gravar justamente nessa semana, porque quando vai chegando perto dessa data eu começo a ficar com bastante saudades assim desse momento, né? Eu não posso começar contando sobre o parto do Miguel sem antes passar bem rapidinho pelas minhas 2 experiências de cesárea que eu tive. Desde a minha primeira filha, né, logo na primeira gestação, eu sempre quis ter um parto natural, um parto normal, né? Sempre foi o meu desejo ter parto normal, amamentar, e eu acreditava que era somente chegar no hospital, né, e ter esse parto normal, né? Eu acreditava que era uma questão de escolha, você ter uma cesárea ou um parto normal. Mas não é essa a realidade, né? Eu nem cheguei a entrar em trabalho de parto, né? No caso do parto da Alice, ela nasceu de 40 semanas e alguns dias. Foi uma cesárea no qual eu não fiquei muito feliz, né? Na época, eu acho que hoje eu consigo falar muito bem sobre esse assunto, porque não me dói mais, né? Mas até um tempo atrás, assim, antes do parto do Miguel, principalmente, era uma coisa que ainda me doía bastante. Então, eu fiquei algumas horas no hospital, de manhã até à noite, em trabalho de parto, mas eu não estava de fato em trabalho de parto, e acabei indo para uma cesárea. Sofri violência obstétrica, né? Sofri violência verbal, no sentido de desestímulo, né? Para que você vai ficar aí esperando se você vai acabar numa cesárea mesmo? Então são palavras que a gente sabe que para uma gestante que tá aí no finalzinho e tá no trabalho de parto, são palavras bem difíceis, né? Logo eu engravidei dos gêmeos, então quando eu descobri que estava grávida dos gêmeos, a Alice tinha 10 meses, foi bem recente, então eu acabei optando pela mesma equipe médica, né, mesmo médico que tinha me atendido da primeira vez, porque afinal de contas tinha sido tudo bem, né, e eu fui para uma segunda cesárea, eu ainda queria o parto normal, mesmo assim nesse caminho eu fui, né, conduzida, porque uma vez cesárea, sempre cesárea, né? Hoje eu sei que essa não é a realidade, então foi muito fácil chegar numa segunda cesárea. A diferença é que a segunda cesárea, ela já foi uma cesárea agendada, né? Então não foi um choque para mim, como foi da primeira vez, por exemplo, que eu esperava um parto normal. O Carlos e a Luísa, né, que são os gêmeos, já foi um pouco diferente, né, porque eles conseguiram vir para o quarto mais rapidamente, mamar mais rapidamente, mas mesmo assim foi uma cesárea que eu não queria, né, não era o meu real desejo. Bem, quando eles já estavam um pouco maiorzinhos, uns 6, 7 meses, eu conheci o famosíssimo, iluminado e maravilhoso filme O Renascimento do Parto. Para quem não conhece, tem uma trilogia no Netflix, Renascimento do Parto 1, 2 e 3. Assistam, que vale muito a pena. E quando eu assisti o 1, eu fiquei assim um pouco em choque, né, com aquela realidade que eu vi, e eu me vi ali em muitas cenas, né, vi que a minha história de parto tinha sido completamente conduzida, né, por essa indústria de cesárea que infelizmente existe. E ali caiu a minha ficha totalmente do que realmente tinha acontecido comigo, né. Eu não queria mais ter filhos, né, assim, não é que eu não queria, não pensava mais em ter filhos, porque eu já tinha 3, estava com 2 gêmeos pequenininhos ainda. E aí só o que eu comecei a fazer com essas informações foi passar para as minhas amigas, pessoas que eu conhecia, não podia ver uma gestante que eu falava, né. Quando eu descobri que estava grávida do Miguel, os gêmeos tinham 2 anos de idade, e aí eu já conhecia, né, todas as histórias de parto, o mundo da humanização, né, de partos e cuidados com as gestantes e mulheres em amamentação.
E aí eu decidi que a minha história ia ser completamente diferente, né? Eu busquei várias equipes, na época eu morava em São Paulo, né? Eu morava em São Bernardo, ficava próximo a São Paulo. Eu busquei várias equipes, participei de várias rodas de parto, vários relatos de parto, conversei com muita gente, conversei com profissionais, enfermeiras obstétricas, parteiras, doulas, inclusive aproveito a oportunidade para agradecê-las, sempre agradeci, mas quero agradecer novamente, porque cada conversa, cada roda, cada informação foi muito, muito importante para a minha construção de parto, né? Afinal, eu estava vivendo uma situação que não era muito comum, né? Eu queria um parto natural após 2 cesáreas. Isso não é uma coisa muito fácil, porque no SUS, por exemplo, se você tem 2 cesáreas, eles já não fazem mais um parto normal. Eu não podia ser atendida por nenhuma casa de parto em São Paulo, por exemplo, né? Então eram muitas questões a serem pensadas. Quem me assistiu no meu parto foi a equipe da Comadre, né? As meninas são profissionais competentes demais, né? Eu indico demais elas, sempre para amigas e conhecidas, já indiquei diversas vezes. E o que me fez ficar lá na Comadre, né? E não nas outras equipes que eu já tinha pesquisado. Primeiro, eu acho que quando eu conheci as meninas da Comadre, eu já estava numa fase mais segura, né, da minha decisão, do que eu queria, do que eu podia também financeiramente, né, me dispor naquele momento. E já tinha bastante informação, já era o momento de decidir, né. E ali eu fui muito bem acolhida, né. A primeira vez que eu fui na Comadre, quem me recebeu lá foi a Mari, que foi a minha doula depois. Mari, se você assistiu esse vídeo, um beijo, muito obrigada por tudo. Ela foi assim super carinhosa, até então nem doula eu tinha ainda. Ela foi super carinhosa, tirou várias dúvidas e eu falei, pô, eu gostei desse lugar, né? É um lugar super acolhedor, gostei da doula, né? E aí eu já marquei logo uma consulta de pré-natal com uma das parteiras, que quem me atendeu nessa primeira consulta foi a Gabi, né? Pra quem não sabe, parteira é também enfermeira obstétrica, no caso a Gabi é obstetriz. E, cara, foi assim a consulta do amor, né? Ela foi super acolhedora, super profissional, super bem informada, respondeu todas as minhas dúvidas. E assim, ali eu me senti extremamente segura e falei, essa é a equipe que vai comigo nessa jornada aí que eu quero seguir, né? Planejamos o meu parto domiciliar, né? O parto domiciliar é algo muito responsável, muito planejado, né? Quando você decide por um parto domiciliar, você tem o plano A, o plano B e o plano C, né? Então eu tinha um plano reserva que, né, seria ir para o hospital caso precisasse. Eu tinha uma equipe que ia me assistir no hospital para que a gente continuasse com o parto natural. E há 3 anos atrás, no dia de hoje, que é o dia que eu tô gravando o vídeo, dia 15/7/2017, eu lembro que eu fui numa consulta. Quem me atendeu nessa consulta foi a Lu. Lu, te amo, você sabe, né? Sou super sua fã. A Lu, eu já tinha tido passado em algumas consultas com ela, porque a gente passa com todas as parteiras da casa, porque, né, a gente não sabe quem que vai atender a gente na hora do parto. E eu já tinha me apaixonado completamente pela Lu. E quando eu conheci ela, eu falei, cara, eu quero essa mulher no meu parto, essa mulher é incrível, eu quero muito que ela me dê essa assistência. Eu me apaixonei completamente por ela. E por afinidade ou não, era justamente ela e a Gabi que estavam comigo lá no dia do parto do Miguel. E aí, voltando, né, pro dia 15/7/2017, que faltavam 4 dias pro Miguel nascer, eu não tinha sinais de trabalho de parto ainda. Eu tava com 40 semanas e 4 dias, 3 dias. O parto domiciliar tem um time, né, senão você tem que ir pro hospital pra fazer indução. E aí eu saí da consulta, ela falou, fica tranquila, a gente tem tempo ainda, tá tudo bem. E já começamos com as induções naturais. Eu não vou falar pra vocês aqui quais são as induções naturais, porque seria um pouco irresponsável da minha parte ficar falando, porque as gestantes podem querer fazer sozinho, o ideal sempre é fazer acompanhado por uma equipe, né, profissional. Uma das coisas que eu fiz que eu posso falar, que foi a acupuntura, eu fiz no mesmo dia, à tarde, né? Minha consulta com elas foi de manhã, fiz no mesmo dia à tarde. No outro dia de manhã ou de madrugada já começaram os pródromos, né? E foram, assim, pródromos bem intensos. Eu fiquei nessa fase de pródromos os 4 dias, né, que faltavam aí pro parto do Miguel.
Na segunda-feira à noite, o Miguel nasceu na terça de madrugada, então na segunda-feira à noite, a Lu, que foi a minha parteira, veio me ver, né? Ela veio fazer essa consulta em casa, porque ela mora, geralmente as consultas a gente vai até a enfermeira, né? Mas ela morava pertinho da minha casa. Ela falou, eu passo na sua casa. Então ela veio, fez essa consulta, me examinou, tava tudo bem. Eu já tinha feito mais uma sessão de acupuntura, já tava com os pródromos pegando mais ali. E nessa noite eu já não dormi mais, né? Foi uma noite que a gente até que deitou relativamente cedo, todo mundo em casa, colocamos as crianças na cama e fomos deitar, né, dormir. E eu não consegui dormir nessa noite, né? Eu já tava sentindo pegar mais, nenhuma posição tava confortável, eu não conseguia ficar deitada. Então eu tirava alguns cochilos, mas levantei assim no meio da madrugada, assim, nem lembro que horas, mas eu levantei. Fiquei sentada na bola de pilates assistindo filme. Eu lembro que eu assisti uns 2 filmes na madrugada até amanhecer. Não mandei mensagem pra ninguém ainda, né? A gente tinha um grupo já com todos os profissionais envolvidos, tinha o telefone de todo mundo, mas eu não mandei mensagem pra ninguém, porque eu sabia que eu não tava numa fase ainda de chamar ninguém, né? Eu tinha sido bem orientada, assim, tava bem ciente de todas as fases do trabalho de parto. Inclusive nem chamei o meu marido, né? Falei, deixa ele dormir, porque como diz a Ludmilla, é hoje. E aí quando foi 6 horas da manhã, eu decidi acordar ele. Eu falei, olha, acorda porque a coisa tá pegando aqui, né? Eu não consegui dormir nada essa noite. E ele, mas por que você não me acordou? Tal? Eu falei, não, eu preferi deixar você dormir pra você descansar, porque o dia vai ser tenso hoje, vai ser hoje, né? E dali a gente já comunicou a nossa equipe, que também já foram dando as instruções e monitorando de longe, já avisei minha doula, né? Por fim, eu consegui me acomodar nele numa posição lá no sofá e ele ficou me monitorando ali e eu consegui tirar alguns cochilos um pouco mais longos, assim, né? Foi o momento que eu consegui descansar um pouco mais. Agora eu vou falar uma coisa engraçada pra vocês. Eu já tinha ouvido profissionais falar, né, relato de outros casais também, de que tinham tido relação, né, na hora do trabalho de parto e que tinha sido uma experiência bacana e a gente tava num momento legal ali, né, assim, não foi uma coisa que a gente fez só pra isso, mas quando a gente ouviu as histórias, foi algo que a gente disse, vamos tentar, né, e se não der certo, tudo bem. E ali na hora a gente lembrou e a gente falou, acho que agora deve ser o momento, né? Acho que quando estiver numa fase mais ativa vai ser mais diferente. E ali a gente curtiu aquele momento, namoramos, obviamente não foi nada, né, selvagem. Mas foi legal, assim, a gente conseguiu curtir esse momento, as crianças estavam dormindo ainda e acreditem ou não, a coisa deu uma engrenada, assim. Eu lembro que eu tava com contrações de 9 em 9 minutos, e veio para 6 minutos. E aí a gente falou, ó, equipe, a coisa deu uma engrenada aqui, né? Avisamos e tal. A minha doula chegou na minha casa por volta de umas 11 horas da manhã. Gente, hora, né? A gente não é muito boa para lembrar dessas horas, assim, a gente vai pegando algumas informações, tentando lembrar de algumas coisas. Então pode ser que eu não seja tão fidedigna com os horários, né? Mas eu acho que ela chegou na minha casa por volta de umas 11 horas da manhã. E começou a cuidar de mim, né? Cuidar mesmo, sabe? Eu acho que a doula, assim, cara, é uma das pessoas que mais cuida da gente. E massagem, os olhinhos, né? Eu já tinha bola de pilates em casa, fiquei bastante tempo na bola. Tava um dia bem frio, assim, então me agasalhando e tudo mais. Depois de um tempo que a minha doula já tava lá comigo, meu marido saiu com as crianças, foi buscar a minha irmã, né, minha irmã mais nova, que era uma das únicas que sabia, assim, né, na verdade, ela era a única pessoa da família que sabia que a gente ia ter um parto domiciliar, a gente já tinha combinado tudo com ela e a gente precisava desse apoio ali com as crianças, né. E aí ele passou para comprar algumas coisas também que a gente não tinha se preparado, né, que era o Gatorade, açaí, tudo, algumas coisas para comer. E a minha doula ficou comigo lá, eu lembro que eu fiquei no chuveiro durante muitas horas. Eu fiquei naquele chuveiro quente, porque tava um dia muito frio, nossa, tava muito frio. E eu fiquei um tempão no chuveiro, sentada na bola de pilates, era o que dava uma aliviada, assim, nas contrações. E a minha doula se comunicando, né, com as meninas, com a equipe de parteiras.
eu acho que a parteira chegou na minha casa, a primeira, né, que foi a Lu, eu acho, não tenho certeza, por volta de umas 6 e pouco, né, porque vai monitorando, né, elas chegam quando tá um pouco mais avançado já o trabalho de parto, né. Eu já sabia que meu trabalho de parto ia ser um trabalho de parto demorado, né, apesar de eu não ser uma primigesta, né, não ser a minha primeira experiência de gestação, o meu corpo ele não tinha lembranças, né, ele não tinha memória de trabalho de parto, porque eu não tinha entrado no trabalho de parto. Então era como se isso estivesse acontecendo comigo pela primeira vez, né? Então eu já esperava ter um trabalho de parto um pouco mais demorado. Logo um momento depois, a segunda parteira chegou, né, que é a Gabi, foi aquela que me atendeu também lá no espaço da minha primeira consulta, como eu já tinha comentado para vocês. Depois chegou a fotógrafa também, né, que registrou esses momentos. Evelyn, muito obrigada, viu, também por tudo que você fez. E eu lembro que eu fiquei dentro da banheira bastante tempo, né, como eu falei pra vocês aqui agora, o Miguel nasceu 3 horas da manhã. Então eu fiquei muito tempo dentro da banheira é o que aliviava muito a minha dor. As parteiras e a Mari cuidaram demais de mim, meu marido também cuidou demais de mim. Ter ele comigo foi fundamental, ter ele me apoiando, me abraçando, né, me relembrando o que eu queria, né, o que eu tinha desejado, o que eu tinha sonhado. Foi um momento muito importante para ele também, né, ele fala que ele se sentiu assim ativo nesse momento, né, porque numa cesárea o pai ele fica um pouco inativo, né, ele só fica ali do lado da mãe, não tem muito o que fazer. E ele falou que foi uma experiência muito incrível para ele porque ele se sentiu ativo, né, ele se sentiu fazendo parte daquele momento também. As meninas me davam comida na boca, fizeram massagem em mim, assim, muita massagem, tinha muita dor, né? Sentia muita dor no meu ciático. E assim, não foi tudo, né? Assim, eu não quero romantizar esse momento, porque a gente sabe que existe a dor ela é muito forte, né? E só que pra mim, né, eu tinha essa história de uma forma um pouco diferente. Porque parece papo de louco, né? Mas eu queria sentir essa dor, né? Eu queria sentir essa dor. Eu queria sentir o meu corpo trabalhando, porque eu não tinha sentido isso das outras 2 vezes. Então, quando vinha a contração, apesar de muita dor, eu conseguia agradecer, né? Isso a minha equipe me falou muito depois. E eu tenho vídeos e fotos que quando vinha a contração, eu, né, vocalizava, me entregava naquela contração, vocalizava, e quando ela passava, eu falava muito obrigada, de verdade, porque eu queria muito sentir o meu corpo trabalhando, eu queria sentir que eu estava trazendo meu filho, né, no mundo. Fui muito respeitada, toda a minha família foi muito respeitada. Eu falo que foi um dos dias que eu me senti mais bem cuidada em toda a minha vida, de verdade. Eu lembro que quando eu vi a Lu chegando, me deu um alívio, né? Eu não sei, talvez quem já tenha passado pela experiência do parto domiciliar, tipo, quando a parteira chega, porque assim, a doula, ela é incrível, ela é maravilhosa, né? Ela dá todo o suporte físico e emocional pra gente, mas a doula não faz parto, né? Assim, ela não assiste o parto. E quando você vê ali o profissional, mesmo a parteira, no meu caso, que eu vi a enfermeira obstétrica chegando, deu um certo alívio, assim, sabe? Eu confesso que me deu um alívio. Ela me ajudou em alguns posicionamentos, massagem, né, pra encaixar um pouquinho melhor lá o Miguel, que era um bebê surpresa, né? A gente não sabia que era o Miguel. Prepararam a banheira, né, colocaram água quente, subiram, eu morava em Sobrado, subiram 25 mil vezes com balde de água quente, né, com bacias de água quente. Meu marido, a Mari, que foi a minha doula, me aquecendo, 2 aquecedores ligados no quarto, as crianças ali ajudando a encher a banheira, né, as crianças ficaram comigo no meu trabalho de parto inteiro, tirando esse momento que eles saíram com meu marido pra ir, né, buscar algumas coisas na rua, eles ficaram comigo o tempo todo. Tem várias imagens, eles fazendo massagem comigo, pegando na minha mão, né, ministrando de orei em mim, que é uma oração que a gente faz. Foi assim, pra mim, eles foram assim uma fonte de ocitocina muito grande. Foi muito importante pra mim ter os meus filhos no meu trabalho de parto, foi muito significativo, eu até me emociono.
Minha filha Alice, a mais velha, né, que já entendia, os gêmeos eram muito pequenininhos, né, eles tinham 2 anos e 9 meses, não tinham nem 3 anos ainda quando o Miguel nasceu, então eles não entendiam muita coisa. Eles falavam, tá, o bebê tá chegando, mas eu não entendia. A Alice, ela já tinha 4 anos, né, mais de 4 anos, ela já entendia, foi muito significativo para ela. O Miguel nasceu 3 horas da manhã e ela só fechou o olho depois que o Miguel nasceu. Ela ficou acordada, né? Eu acho que foi o dia que a Alice dormiu mais tarde em toda a vida dela. E ela me via fazendo algumas caretas de dor, né? Assim. E ela falava, mãe, tá doendo porque o bebê tá chegando, né? A gente chamava de bebê porque a gente não sabia o sexo. Então foi muito, muito significativo, assim. Foi uma experiência que ficou marcada para eles, né? Principalmente para Alice. Eu tive um expulsivo bastante longo, né? Eu lembro que eu pedi para sair da banheira, porque eu sabia que dentro da banheira dava uma aliviada na dor. Em contrapartida, eu tava muito cansada. Eu já não tinha dormido uma noite anterior. Eu tive 4 dias de pródromos intensos e eu tinha 3 filhos pequenos. Então, imaginem que eu não tinha conseguido descansar. Uma das coisas que mais se fala para uma mulher no final da gestação é descanse para você ter, né, para quando acontecer o seu trabalho de parto, você tem energia. Eu já não tinha mais energia, eu tava muito cansada. Mesmo tomando 2 Gatorades, 1 litro de açaí, eu estava extremamente cansada, né? Então elas olhavam para mim e me viam extremamente abatida. As parteiras insistiam para que eu tentasse relaxar um pouco, descansasse, mas eu não conseguia. E aí quando eu pedi para ir no banheiro, né, eu falei, eu quero ir no banheiro, que eu queria sentar na privada. Eu não tinha me tocado disso, porque na hora a gente não se toca, mas quando começou aquela vontade, né, de fazer os puxos e, né, a vontade de fazer cocô, que não era vontade de fazer cocô. Fiquei sentada um pouco na privada, lá era uma posição confortável pra mim, meu marido ficou comigo. Depois que eu levantei disso, que eu voltei pro meu quarto de novo, já estava tudo preparado, né? Quem tem parto domiciliar sabe que elas pedem uma série de coisas, absorvente, panos, lençóis e tal, e já tava tudo separado em cima da minha cama, e eu falei, caraca, acho que tá chegando, né, tá acontecendo. Eu não conseguia mais vocalizar muito, não conseguia conversar mais com elas, mas você, assim, consegue entender um pouco o que tá acontecendo, mas você não consegue se expressar, né, pelo menos eu não conseguia me expressar naquele momento. Dali eu já não entrei mais na banheira, não quis mais entrar na banheira, eu agachava, levantava, porque eu tinha vontade de agachar quando vinham as contrações. Ao mesmo tempo eu não conseguia ficar agachada porque eu sentia muita dor no meu ciático. Então quando passava a contração eu levantava, elas massageavam. Eu descia de novo, colocaram a banqueta, não consegui ficar sentada na banqueta, me incomodava muito. Ali, na hora do expulsivo, eu já estava extremamente cansada. Eu estava exausta, parecia que o meu corpo não ia dar conta mais. Quando o Miguel coroou, foi assim, pra mim, um dos piores momentos de todo o trabalho de parto. Eu não... Aquela sensação dele coroado ali, pra mim era uma sensação de desespero, porque não entrava e nem saía, né? Então eu queria que saísse logo, ao mesmo tempo eu também não queria forçar, né? E ficou naquela situação. Lembro que nesse momento meu marido deu uma bambeada, né? Eu não lembro no dia, assim, porque eu não percebi, mas ele saiu pra ir no banheiro e voltou. Depois ele me contou que nessa hora ele pensou, meu Deus, não vai dar esse negócio. Porque nesse momento eu vocalizava que eu não ia conseguir. Eu falava, eu não vou conseguir, né? Porque aquela hora que você já está exausta, o bebê não sai, né? E não tinha estourado ainda a bolsa, né? Então o Miguel, ele vinha um pouquinho antes de coroar, né? Ele vinha e voltava. E aí nesse momento eu comecei a falar, eu não vou conseguir. E as meninas, as parteiras, falavam, você vai conseguir, ó, põe a mão aqui, ele já tá aqui, olha o cabelinho. Eu não conseguia colocar a mão, eu não queria ver, né? Elas colocam o espelho, ai, não quero ver, não quero colocar a mão. Não, você vai conseguir. Bom, gente, olha, a gente perde completamente a dignidade nesse momento. Eu fiz cocô no meu parto, eu fiz muito cocô no meu parto. Todas as vezes que eu falava que eu abaixei e levantava, cada vez que vinha uma contração no expulsivo, eu fazia cocô.
As pessoas que estavam naquele quarto, elas amam demais essa profissão, demais, porque olha, não tem como, né? Você não se sentir incomodado. E elas me limpavam, acho que as meninas gastaram uma caixa inteira de luva só comigo. Elas me limpavam, colocavam essência, né, pra dar um cheirinho mais no quarto. E eu falava pra elas, ai meu Deus, não acredito que eu tô fazendo cocô, né? Onde tá a minha dignidade? Imagina, não se preocupa com isso, Vanessa, fica tranquila. A minha hemorroida saiu toda pra fora, eu sentia como se fosse assim, um limão, uma laranja no meu bumbum. Foi uma coisa horrível, assim, essa parte, né? Eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? A sensação que eu tinha que os meus órgãos estavam saindo tudo pra fora. Elas não se preocupem com isso, não se preocupem que depois a gente resolve tudo. Foca agora no seu bebê. E aí, teve uma hora que de tanto eu repetir que eu não ia conseguir, eu não gritei em nenhum momento, assim, foi bem interessante isso, porque eu não fui, né, aquelas mulheres que vocaliza gritando, não, eu não conseguia gritar, né, eu vocalizava, mas eu não gritava. E teve uma hora que a Lu, ela pegou assim na minha mão, ela olhou pra mim e ela disse, você vai conseguir, olha pra mim, foca em mim, você vai conseguir. O seu corpo é perfeito, você se preparou por isso, pra isso, o seu bebê já está aqui, já tá saindo. Porque nessa hora, só nessa hora, eu pensei, meu Deus, por que eu não fui pro hospital? Por que eu não quis uma anestesia? Né? Quando a gente pensa isso, quando a gente fala que a gente não vai conseguir, quando a gente pensa isso, é porque realmente já está chegando, porque realmente já tá no fim. E nisso, com mais algumas forças, não me lembro quantas, né, Miguel nasceu. Eu achei uma coisa mais linda desse mundo que elas sabiam que o Miguel era um bebê surpresa, então elas não me falaram nada na hora que elas viram, elas já pegaram, colocaram ele no meu colo, né? E aí eu olhei, né? E cara, que sensação incrível que é você descobrir o sexo do seu filho na hora do parto, assim, né? Eu olhei e falei, ai, mais um menino, né? Eu já tinha duas meninas e um menino que é o Carlos. Meu marido começou a gritar igual um louco, né? Ah, eu ganhei mais um menino, mais um menino, mais um menino, super feliz. Miguelzinho veio pro meu colo, Miguelzinho nasceu com uma circular no pescoço, né? Ficou aqui. Precisou de um pouquinho de oxigênio na hora que nasceu. Então as meninas já vieram rapidinho, colocaram o oxigênio, me levaram pra cama, deitei. Miguel já foi colocado aqui em contato, né? Assim, na hora que nasceu mesmo já veio pro colo, elas me ajudaram a levantar, colocou na cama. E ali ele ficou comigo, logo já pegou no peito sozinho, a gente só deixou ele encostadinho assim, então ele mesmo já se interessou, pegou no peito. Ficou mamando por volta de uns 40 minutos, mamou mesmo, assim, efetivamente, né? Sugou de fato. Depois de um tempão, acho que, sei lá quanto tempo que ele ficou ali no meu colo, mais de uma hora, que ele realmente soltou. Quando ele quis soltar o peito, que a Gabi, né, que foi a parteira que cuidou dele, pegou ele, foi limpar, né, direitinho, foi trocar, ele não tomou banho, foi só limpo mesmo. Meu marido que cortou o cordão umbilical, né, deixou pulsar tudo, saiu a placenta, e para depois poder cortar. Minha placenta saiu rápido, né, até que foi bem rápido, eu lembro que eu senti ela saindo bem rapidinho. Eu tive laceração, precisei levar acho que 2 ou 3 pontinhos, não me lembro agora. Eu não lembro o grau da minha laceração, mas eu lembro que as meninas falaram que assim, o ideal era dar esses pontinhos, mais porque sabia que eu tinha mais 3 filhos, que ia ser difícil eu conseguir fazer aquele repouso 100%, né? Mas deu tudo certinho, assim, não tivemos nada grave, né? Foi tudo bem. E aí isso, elas me limparam. Eu não consegui tomar banho, porque eu tava muito fraca, muito cansada. Então, elas tentaram me levantar para tomar banho, eu fiquei muito tonta. Imediatamente, elas me deitaram, me limparam ali na cama mesmo, me trocaram e eu dormi, né? Assim, me alimentaram ainda, me deram comida de novo e eu simplesmente apaguei. Eu apaguei, junto com o Miguel deitado ali comigo na cama, e eu acordei. O Miguel nasceu às 3, né? Então, vocês podem imaginar um timezinho para elas fazer tudo isso, né? Cuidar do Miguel, cuidar de mim. Eu dormi, eu apaguei, eu acordei 7 horas da manhã com elas basicamente me falando tchau, né? Então, elas arrumaram tudo, organizaram tudo, eu ali dormindo.
e 7 horas da manhã foi a hora que elas saíram da minha casa. Eu gosto de compartilhar essa experiência, né, essa vivência que eu tive de parto, porque para mim foi sim uma conquista, né, para mim, pessoal. Era algo que eu sempre quis, sempre sonhei ter um parto natural, normal. Foi um momento que mudou muita coisa na minha vida. Mudou muita coisa na minha vida como mulher, como ser humano, né? Eu, assim, senti que depois que eu tinha passado por aquilo, eu conseguia fazer qualquer coisa, sabe? A gente é tão desempoderada tantas vezes, né? Eu fui desempoderada na primeira vez, você não vai conseguir ter um parto normal, vai logo pra cesárea. Fui desempoderada por uma segunda vez, que depois, no dia seguinte do parto do Miguel, eu olhava pro meu marido e eu falava, cara, eu consegui, eu não acredito que eu consegui, né? Assim, ficou uma coisa como uma conquista pessoal mesmo, né? Mas nós, mulheres, né? A gente tem essa capacidade no nosso corpo de gerar, de parir e de amamentar. A gente tem essa capacidade, mas eu achava que eu não tinha, né? Então isso mudou muito dentro de mim em vários aspectos, vários, inclusive profissional. Eu decidi ser uma profissional, uma consultora de aleitamento materno, depois que eu tive o Miguel, né? Porque eu falei, é isso que eu quero trabalhar, né? É isso que eu quero fazer. Eu quero levar isso para outras mulheres, né? Eu quero levar essa informação para outras mulheres, eu quero levar esse cuidado para outras mulheres. É isso que eu quero fazer da minha vida, de verdade, né? Até então eu tinha tido várias outras profissões, vários outros trabalhos, mas eu não tinha encontrado ainda a minha missão de vida. E eu sempre falo para as meninas que elas fazem parte da minha vida profissional, né? Essas meninas que me atenderam, porque a forma como elas cuidaram de mim, a forma como elas fizeram eu me sentir, fez com que eu quisesse fazer isso para outras mulheres. Foi pela minha experiência de parto com o Miguel que eu decidi me tornar a pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, a feminista que eu sou hoje, a mulher empoderada que eu sou hoje, né? Então, amo todos os meus filhos igualmente, né? Amor e vínculo não tem relação com parto e amamentação, né? O nosso vínculo com os nossos filhos, o amor é muito além de tudo isso. Eu acho que isso é muito para nós. Estou falando que a cesárea não é algo benéfico ou que seja menos, ou que seja algo desmerecido, né? Estou falando do parto normal. Não estamos falando da cesárea, né? Estamos falando da forma como a mulher ela é tratada, ela é abordada em relação a isso. Se uma mulher ela é super bem informada e ela optou pela cesárea, ou ela é uma mulher muito bem informada e ela optou por não amamentar, tá tudo bem. Isso faz parte do protagonismo dela. E agora, se uma mulher ela quer viver essa experiência e ela é desencorajada a isso, ela também não tá vivendo o protagonismo da vida dela, que foi o que aconteceu comigo. Então, de fato, depois do parto do Miguel, eu realmente me senti uma protagonista do meu momento, do meu parto, da minha vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Espero que o meu objetivo com esse relato de parto é chegar principalmente a essas mulheres, essas mães que queriam ter um parto normal e talvez estejam tendo essa oportunidade nessa segunda ou terceira ou até quarta vez, que você acredite que é possível, né? Procure uma equipe profissional que possa te auxiliar, procure informação e apoio, que é muito possível. Obrigada para você que me acompanhou até aqui, né? Espero que você tenha gostado do meu relato de parto, que tenha te inspirado e até a próxima.